Muito bem. Bom dia, senhores vereadores, senhora vereadora, o público presente aqui, o senhor Antônio, que sempre prestigia esta casa com a sua filha. Muito obrigado pela presença. Os vereadores Marcelo Gastaldo, Fernando Bardi, vereador Zé Carlos Ferreira Dias, vereador Silvio Hermani e a vereadora Ana Tonelli. Esta é a primeira consulta pública sobre subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos vereadores para a 16ª legislatura, a começar em 1º de janeiro de 2013 e a encerrar-se no dia 31 de dezembro de 2016. E essa consulta pública, ela terá a seguinte sistemática. Esta é uma consulta pública destinada a ouvir a opinião dos presentes sobre os subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais e dos vereadores para a próxima legislatura, isto é, para a legislatura correspondente ao período que se iniciará no ano de 2013 e se encerrará no ano de 2016. Cumprindo as normas superiores, isto é, a Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orgânica do Município, a mesa diretora da Câmara Municipal deverá apresentar no corrente ano projetos de lei relativos aos subsídios dos futuros vereadores, futuro prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para a 16ª legislatura, do ano de 2013 ao ano de 2016. O colegiado dos vereadores do Legislativo decidiu ampliar o debate, convocando essas 3 consultas públicas. A primeira consulta pública das 9 às 11 horas, a segunda ocorrerá das 15 horas até as 17 horas e a terceira ocorrerá das 19 às 21 horas. Cabe lembrar, por outro lado, que por força da Lei 7.028, de 3 de abril de 2008, o último reajuste havido foi na legislatura passada, isto é, para a legislatura que correspondeu ao período iniciado no ano de 2009 até 2012. Feito esses esclarecimentos, cabe informar aos presentes que nesta consulta pública falarão por primeiro as instituições interessadas através dos seus representantes regulares, em seguida falarão os cidadãos interessados e finalmente falarão os senhores vereadores interessados, que devem se inscrever antecipadamente, para poder fazer uso da palavra através das nossas meninas, a Roseli e a Cristina, que se encontram já a postos lá em cima. Então, falarão nesta ordem os representantes de instituições, os cidadãos e depois os vereadores, ok? Então, vamos dar início à nossa consulta pública. Eu pergunto lá a Roseli e a Cristina se há alguma instituição já presente que queira se manifestar. Bom, nós temos inscrito, nós faremos, como eu disse, primeiro falariam as instituições e depois os cidadãos. Como nós não temos nenhuma instituição inscrita, eu convido o senhor Antônio Zeber Filho a fazer uso da palavra. O senhor Antônio, ele é morador em Jundiaí, e morador do Jardim do Lago, e está sempre conosco aqui na casa. Então, ouviremos o senhor Antônio Zeber, enquanto a gente vai
colhendo novos registros lá. Senhor Antônio, o senhor terá, como sempre, nas audiências públicas, registro da presença também do vereador Gustavo Martinelli, 5 minutos, ok? Antes do senhor Antônio falar, registro também a presença do vereador Paulo Sérgio Martins. Bom dia a todos. Meu nome é Antônio. Eu costumo toda terça-feira, quase que obrigatoriamente, de minha parte, comparecer na Câmara para assistir às sessões. E também acho que eu ficaria até em falta se eu tivesse essa oportunidade de falar e não falasse. Eu tenho acompanhado que os senhores vereadores, fez essa consulta pública justamente para o motivo maior, aumento no salário dos vereadores. Mas não podíamos simplesmente falar do aumento sem falar alguns fatos que acontecem. Eu vi que nessa última terça-feira, me parece que foi o Dr. Paulo Sérgio, ele se manifestou falando que vai aumentar o número de vereadores, mas às vezes é capaz de chegar um dia, de chegarem aqui e não terem nada para aprovar, porque ou é ilegal ou é inconstitucional, ou então o que passa o prefeito veta. Infelizmente, nós temos visto muito isso. E hoje eu me sinto à vontade para poder falar com os senhores, porque os senhores ocupam esse cargo, porque nós elegemos os senhores, nós confiamos nos senhores para ser os nossos representantes. Dessa forma, nós procuramos continuar participando. No momento que os senhores foram eleitos, deixaram de ser só o meu representante para ser o representante da cidade, de todos os munícipes de Jundiaí. Mas alguns fatos acontecem dentro da Câmara, e eu falo pelo que eu vejo aqui, eu não vejo o que se passa no Salão Nobre, não se vejo o que se passa no plenarinho, e nem se é feito algum outro acordo. Mas o que me chamou a atenção é que, como todo trabalhador, os senhores merecem aumento, tem que ter aumento. Agora, essa porcentagem que está sendo discutida, porque nós, quando trabalhadores de fábrica, nós tínhamos aumento, ou para repor as perdas da infração durante o ano, ou por mérito, pela nossa qualidade de serviço, pela nossa prestação boa de serviço aos nossos patrões. E dessa forma, muitas vezes éramos reconhecidos com um aumento no nosso salário. Eu acho que é mais ou menos o caso de vocês. Ou é para só repor as perdas, ou pela boa qualidade de trabalho dos senhores. Mas tudo isso para poder justificar que os senhores nos devem algumas explicações. E uma dessas explicações me parece que foi, se eu não estiver enganado, no dia 4 de outubro, teve a votação para manter o veto ou derrubar o veto sobre a cota para deficiente em concurso público. E naquele dia, quando começou a sessão, quando começou o assunto, o autor veio, quando ele começou a falar, ele terminou, nós aplaudimos, eu e mais uma pessoa. Depois me parece que foi o Val quem falou, nós também aplaudimos. Aí algum vereador da situação pediu para que suspendesse a sessão e foram para o Salão Nobre. No retorno, 20 minutos depois, retornaram 10 vereadores, mais o presidente. Mas a votação começou, mesmo com a ausência daqueles 5 vereadores. 9 vereadores, 8 vereadores votaram a derrubada do veto na cota para deficiente em concurso público. Faltava um vereador, faltava um voto para que o veto fosse derrubado. 2 vereadores votaram para manter o veto.
Só que estranhamente, misteriosamente, e digo isso porque nenhum vereador que ficaram trancados no Salão Nobre veio dar explicação em público. Então isso me permite imaginar uma série de hipóteses. Será que eles não vieram porque se descuidaram do tempo e ficaram trancados lá dentro? Ou será que fizeram um pensamento: se eu agradar os deficientes, se eu favorecer o deficiente, eu vou ficar mal com o prefeito? Ou será que, então, são muitas hipóteses. Ou será que alguém ficou na porta com os braços abertos, falando: aqui ninguém passa, e os 5 vereadores ficaram presos? Eu acho que esses vereadores que ficaram presos, até eu tive a oportunidade de escrever alguma coisa no jornal, e falei que deficientes foram derrotados por uma fechadura misteriosa. Porque, como ninguém nos deu explicação, a nossa imaginação é fértil, ela vai imaginando coisas. Mas, estranhamente, quando o presidente deferiu o resultado, ele deu o veredito, o veto está mantido. 2 vereadores votaram a favor do veto. E esses 2 vereadores que votaram a favor do veto, eles estão certos. Assim eu entendo que é a democracia. Agora, eu só não entendo porque esses 5 vereadores, não é que eles se absteram de votar, eles não votaram porque algo de estranho aconteceu na porta aqui do Salão Nobre e esses vereadores não puderam votar. E quando eles voltaram, foi segundos após o presidente Julião dar o resultado de que o veto seria mantido. Será que houve um acordo entre eles lá dentro? Então, até gostaria, mas de forma bem clara, bem transparente, que esses vereadores também nos devem explicação. Porque nós votamos... Mais um minuto. Nós votamos no senhor e tenho certeza que muitos dos senhores voltarão na próxima eleição. E, estranhamente, esses vereadores que ficaram presos são vereadores que sempre votaram em prol do deficiente. Jamais negaram ajuda aos deficientes. Mas, nesse dia, foi muito triste, porque viria beneficiar algumas pessoas. Não seria um número grande de deficientes beneficiados, mas pelo menos um número grande de deficientes. Não seria beneficiado minha filha, porque ela tem uma lesão que não permite que ela exerça uma atividade civil. Mas muitos outros deficientes, se a lei fosse aprovada, eles estariam enquadrados dentro da cota para deficiente. Então, senhores, se a gente foi acostumado, como disse um jornalista, um radialista, nós fomos acostumados a acreditar em Papai Noel, mula sem cabeça, saci pererê, eu até acrescentei: por que não acreditar numa fechadura misteriosa, que só liberou os vereadores depois que o resultado já estava votado. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço a oportunidade de ter falado e continuarei acompanhando a sessão com toda certeza. Muito obrigado. Muito bem, senhor Antônio. Continuamos, pergunto de novo. Não temos instituições inscritas, não temos mais, por enquanto, ninguém queira se manifestar. Essa presidência irá fazer da seguinte forma: nós vamos dar aí 5 minutos, né, no aguardo de que chegue alguma instituição para que se manifeste a respeito da questão da discussão que nós fazemos nessa casa sobre os subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos secretários municipais para a próxima legislatura, do ano de 2013 até o ano de 2016, né? Esta é a primeira consulta pública realizada no sentido de abertura do debate com a população. Então, nós estamos
Vamos aguardar um tempo para que as pessoas possam se manifestar. Bom, eu vou convidar para que venha fazer uso da palavra, e também terá 5 minutos para fazê-lo, o senhor Alexandro José de Santana, que é morador do Jardim Xangai. Bom dia a todos. Eu vim hoje aqui, primeiramente, por entender que é uma oportunidade importante que a Câmara está dando à população de Jundiaí de participar dessa discussão. Se nós sairmos e fizermos uma pesquisa sobre vamos aumentar salários dos servidores públicos, vamos aumentar salários de políticos, é quase que uma unanimidade, todo mundo vai ser contra. Mas talvez seja a hora, uma oportunidade indispensável da gente refletir sobre o que nós queremos. A cidade de Jundiaí não é um povoado de 40 mil habitantes. É uma cidade, embora o censo diga que é 380 mil, eu acredito que já é bem mais que isso, em números atuais. Uma cidade que tem desafios enormes para ser resolvido. Trânsito, segurança, capacitação da mão de obra. Então, a cidade tem um orçamento que permite pagar bons salários aos nossos servidores. A cidade é bem administrada, todo mundo há de convir. A gente comparar Jundiaí com outras cidades do país, os próprios números, os indicadores sociais comprovam a importância de Jundiaí e a boa administração que a cidade tem. Então, o que é que nós queremos? Qual é a qualidade da administração pública que nós queremos? Qual é a qualidade do legislativo que nós queremos? Acho que se a cidade pode pagar um bom salário aos nossos servidores públicos, aos nossos políticos, aos nossos vereadores, por que não pagar? A questão é a qualidade. A qualidade. A discussão veio num momento muito propício, porque esse ano é ano de eleição. Pouco importa se o salário dos vereadores da próxima legislatura será R$ 7.500 ou R$ 9.000. Para mim isso não é importante. Há dinheiro para pagar? Que se pague. Agora a questão é... Vereador Paulo Sérgio, acho que depois eu gostaria de consultar jurídico, mas como é consulta pública, tem algumas perguntas, às vezes, que a gente quer saber, porque nós estamos sendo informados. Queria só saber se ele é candidato e se ele é filiado a algum partido. Não, vereador Paulo Sérgio, eu diria para o senhor o seguinte, que essa é uma questão de fórum íntimo do Alexandro. Eu acho que não dá para a gente... Né? Eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, mas nós estamos no intuito de ouvir, né? E vamos permitir... O senhor vai ter a instância de fala, vereador Paulo. Eu compreendo perfeitamente, vereador Paulo Sérgio. Por favor, Alexandro. Mesmo eu não tendo a obrigação de responder, mas eu vou responder em respeito ao vereador. Eu sou filiado ao PSDB, não vou ser candidato, e já vou aproveitar para esclarecer. A razão pela qual eu sou filiado a um partido político não é por outra razão, senão entender a importância de pessoas, do cidadão, de participar de partidos políticos. Partido político, de forma geral, ele é bem um faz de conta. É uma lojinha onde o cidadão que quer ser candidato vai lá, pega um número e uma cor
e aí se candidata, ou seja, é só para cumprir os pré-requisitos. Mas o partido político, para ser mais efetivo, ele precisa ter a população, precisa ter pessoas de diferentes segmentos participando dele, só para fechar essa questão de justificar por que eu sou filiado a um partido político, por entender que é importante participar. Voltando à questão do salário dos servidores públicos e dos vereadores, a importância é a gente pensar na qualidade. Esse ano, como eu estava dizendo... Só esclarecendo, nós não estamos discutindo o servidor público, nós estamos discutindo o subsídio do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos secretários, ok? Senão a gente vai misturar as bolas com os funcionários públicos. Sem dúvida, presidente. Então, como eu estava dizendo, o momento é propício, por quê? Porque nós estamos num ano de eleição. Então, muito mais importante da questão do salário é a questão da qualidade. Que nós, jundiaienses, as pessoas que estão acompanhando, que procurem se interessar mais pelo aquilo que se faz na nossa cidade, pelos políticos da nossa cidade, pela administração, quem de fato faz um bom trabalho, para a gente valorizar quem realmente faz um bom trabalho e tirar de cena aqueles que se aproveitam do cargo. E a gente sabe que tem. Se nós formos fazer um trabalho de avaliação dos trabalhos que são feitos nas comissões dessa casa, a qualidade do discurso de alguns vereadores aqui, a qualidade dos projetos que são aqui apresentados. Essa semana teve um projeto que foi apresentado aqui, que é lamentável. Como que um negócio daquele chega na pauta? Não faz sentido você dar isenção de IPTU ao proprietário de um imóvel pelo simples fato daquele imóvel ser locado a um aposentado. Sabe? Eu sou formado em administração pública, mas é algo que qualquer cidadão vai perceber que não tem nexo. Então, vamos pensar mais na qualidade dos nossos vereadores. Ter bons salários, as empresas, quando quer ter bons profissionais, elas pagam bons salários. Porque no funcionarismo público tem que ser diferente. A gente tem que sempre querer que pague sempre o menor possível. Alexandre, mais um minuto. Só para completar. Então, eu quero agradecer a oportunidade e fechar. Resumindo, dizendo que, não só para mim, eu procuro falar em nome de todos os jundiaienses. A questão do salário, de corrigir o salário para a próxima legislatura, não vejo como um problema. Isso não é um problema, isso pode ser até a oportunidade de atrair pessoas mais talentosas para se interessar ser um vereador, ser um secretário. Acho que mais importante que isso é a gente pensar na qualidade dos nossos vereadores, na qualidade dos nossos secretários, na próxima legislatura. Acho que isso vale muito mais do que essa questão de salário nesse momento. Obrigado. Muito bem, Alexandre. Nós aqui agradecemos a sua participação, os seus esclarecimentos e parabéns, né, tanto ao senhor Antônio e ao Alexandre pelos posicionamentos aqui exalados. Temos mais alguém? Não? Bom, nós temos uma regra a ser seguida. Essa regra foi lida no início, que falariam as instituições, né, através dos seus representantes. Nós não tivemos, pelo menos eu não tive, né, informação de nenhuma instituição que se fez representar para que pudesse usar da palavra. Provavelmente, como nós teremos mais duas sessões ainda dessa consulta pública, uma a partir das 15 horas até as 17 horas e a outra a partir das 19 horas até as 21 horas, provavelmente as instituições se farão representar. Tivemos a fala de dois munícipes, o senhor Antônio Zeber Filho e o senhor Alexandro José de Santana. Eu consulto aos vereadores se alguém gostaria de fazer algum tipo de manifestação, né? Só que registrando também a presença do vereador Leandro Palmarini, do vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Acho que já fiz o registro da presença do vereador Gustavo. Algum dos vereadores gostaria de se manifestar? Vereador Paulo Sérgio Martins, o senhor também tem 5 minutos, vereador. O meu é bem rápido, até porque
É uma consulta pública, não cabe a nós nos manifestarmos nossa posição, sim ou não. Lembrando que uma coisa que deixa a gente meio chateado é a falta de presença do público, né? Uma vez que todo mundo foi convocado, não veio. Mas eu acredito que na sessão da tarde e da noite será... E lembrando também que nós, vereadores, temos que nos pautar também pelas pesquisas... Não pode a parte, por né? isso, por isso mesmo, vereador Paulo Sérgio, até bem em acordo com o que o senhor falou aí. Por isso que nós fizemos em 3 vezes, né? Que é para dar oportunidade de participação. 1 a 1. E nós temos que lembrar também que tem a participação, não é só pública aqui, né? Participando do nosso debate, da nossa consulta pública, mas também pelas vias das redes sociais, pela internet, e lá nós temos tido muita manifestação. E, posteriormente, essas manifestações, às vezes a pessoa não pode vir aqui, serão levadas a público, então é importante, não é só a participação política aqui, a participação pública aqui nessa consulta pública, mas sim as manifestações particulares que acredito que a maioria dos vereadores tem recebido, sendo a favor ou sendo contra. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Paulo Sérgio. Eu acho que a oportunidade está dada para que as pessoas se manifestem. Muito bem. Vou consultar de novo a Roseli e a Cristina. Não temos mais. Temos o senhor Nicola. Então, vamos ouvir agora o senhor Alexandre Nicola, que representa a entidade Arca Ação de Reciclagem e Consciência Ambiental, do qual ele é o diretor-presidente. Assim como todos os outros, senhor Alexandre Nicola, o senhor terá 5 minutos. Bom dia, vereador Julião, presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores, cidadãos jundiaienses presentes e aqueles que nos ouvem pela televisão e assistem, acho que vai pela Rede Paulista mais tarde. Eu sou cientista social e em meu TCC eu fiz um estudo de um livro chamado Coronelismo, Inchada e Voto. O livro tratava da formação do Estado e da política brasileira. Vitor Nunes Leal foi o autor desse livro, depois um brilhante professor universitário na UFRJ, e o Vitor Nunes Leal, de fato, ele trata da formação da política no Brasil. Formado por coronéis, a princípio, pessoas que tinham um título, que compravam, nomeavam delegado, nomeavam vereadores, e com o passar do tempo, poderia falar do TCC daqui 2 horas, mas eu só tenho 5 minutos. Com o passar do tempo, essa estrutura foi se modificando, foi se aperfeiçoando. Vamos lembrar que na época do Império, para ser candidato a vereador, deputado, senador, qualquer cargo, tinha que ter, no mínimo, posse de terras, que eu não me recordo quanto, mas eram, no mínimo, fazendas, e tinha que ter muito dinheiro. Ora, que cidadão tinha direito de ser político no Brasil na época, ou ser deputado, qualquer cargo público? Poucos. A nossa estrutura foi se aperfeiçoando. Na República Velha, houve, digamos, uma democratização dos cargos públicos, foi abolido essa história de ter que ter posses, mesmo assim tinha que ser alfabetizado. Bom, mas as posses já foram colocadas de lado, já não precisava mais. Getúlio Vargas foi um presidente que aperfeiçoou mais ainda, criando as instituições dentro do Estado, tornando os ministérios mais transparentes, mais efetivos, e assim sucessivamente. A gente chega, eu vou acabar perdendo todo o meu tempo contando história aqui, a gente chega no século XXI, em que pode-se dizer que o Estado brasileiro tem que se aperfeiçoar muito, mas, comparado a 100 anos atrás, 20 anos atrás, é um Estado muito transparente, eu diria. Eu diria até que o serviço público, o poder público brasileiro hoje,
ele é visto pela população brasileira, nós temos mais acesso a informações do que, por exemplo, na França. Os senhores podem se assustar com isso, mas é verdade. O Estado brasileiro permite acesso às informações mais que o Estado francês. Esse aperfeiçoamento do Estado no Brasil, ele tem muito a ver com a democratização também das redes sociais. E aí eu abro só um parênteses, porque o Brasil é um caso singular nesse sentido. Como nós nos utilizamos das redes sociais para cobrar. Mas eu acho que às vezes a gente cobra de forma equivocada. Eu senti nessa audiência pública, na convocação dessas audiências públicas, uma pressão que se fez sobre, primeiro, o número de vereadores que Jundiaí deveria ter. Poderia chegar a 23. Serão 19 na próxima legislatura. Acho pouco. Deveriam ser 23 vereadores. 380 mil habitantes, 280 mil eleitores, talvez, algo em torno disso. As redes sociais fizeram cobrança, mas elas não fizeram propostas. Eu sou membro ativo de rede social, gosto muito de participar ali no Facebook, Twitter, tenho blog, enfim, estou ali escrevendo direto. A gente cobra, mas não coloca propostas efetivas. Está ocorrendo em relação ao salário de prefeito, secretários e vereadores. Todos nós, cidadãos jundiaienses, todos aqueles que fizeram essas cobranças, eles fizeram proposições. Todas as pessoas que colocaram esse debate na internet dizendo simplesmente: eu não quero que vereador em Jundiaí ganhe 10 mil reais por mês. Eles sabem exatamente o que um vereador faz? É uma indagação. Aliás, eu estou provocando. Eu estou provocando meus colegas das redes sociais. Não estou defendendo os senhores vereadores também. Como não estou defendendo aqui o prefeito ou os secretários. Sei que, por sermos humanos, nós cometemos erros. Nós somos factíveis de erros. Mais um minuto, Julião? Mais um minuto. Tá bom. Enfim, eu acho que o importante aqui não é debater se prefeitos, secretários e vereadores vão ganhar X ou Y. A gente não pode comparar Jundiaí com Arapiraca, em Alagoas, que é uma cidade em que 80% da população necessita do Bolsa Família, a Câmara de Vereadores não tem verba para nada, a Prefeitura idem. Não, Jundiaí é uma potência. Jundiaí pode ser comparada a algumas das grandes cidades do mundo, fora do Brasil. Então, não dá para fazer um debate pequeno. Acho que deveríamos suscitar um debate, presidente Julião, no sentido de ver, de fato, qual é o serviço que o prefeito presta à população, que os secretários prestam, até que os servidores públicos em cargos comissionados prestam, o que cada vereador faz, a sua assessoria. Eu achei estranho esse debate, por exemplo, em relação aos assessores de vereador, que no fim das contas levou os vereadores a terem 2 assessores com R$ 7.500 de salário. É isso, senhor presidente? Está errado. O debate não é pelo salário. O debate é pela competência, pelo serviço que se presta. E eu gostaria que fosse suscitado um debate assim em Jundiaí, um debate rico, em que todos vão à mesa e se discute de fato a importância de cada cargo e o que serviço pode ser prestado à população. É isso. Se o vereador vai ganhar R$ 10.500, se o prefeito vai ganhar 25, o vereador é bom? O prefeito é bom? Se o assessor ganha R$ 7.500 e não faz nada, demite? Acho que é isso. Muito obrigado pela paciência das senhoras e senhores. Muito bem, senhor Alexandre Nicola, nós é que agradecemos a sua paciência de ter se dirigido até nós aqui. Convido para fazer uso da palavra o senhor Gilberto Valverde Carneiro, que está aqui também como cidadão.
Gilberto Valverde, o senhor, como todos os outros antecessores aí, terá 5 minutos. Ok, bom dia pessoal, bom dia mesmo, bom dia a todos. Eu só tomei o espaço aqui para fazer um registro do que eu penso, que eu imagino, que às vezes a discussão vira muita hipocrisia, né? A gente ouve de tudo, que o vereador tem que trabalhar de graça, o prefeito de graça, e não é bem por aí. Eu acho que o pessoal é eleito, faz um trabalho. Só acho que esse tipo de proposta causa desgaste para vocês, para os cidadãos. Existe uma lei que fala que o vereador tem que ganhar 60% do deputado estadual, não é isso? Até 60%. A gente tem aí o orçamento do município, tem uma série de coisas, e se a gente não chegou lá ainda, eu sou a favor de que os reajustes sejam legais e anuais, conforme a inflação. E se existe uma distorção, que ela seja corrigida ao longo de um determinado tempo, até que porque hoje se fala assim, 42%, 50%, acaba chocando todo mundo e questionando todo mundo. Se a coisa for mais gradativa, como é todo o nosso processo aí, toda a discussão salarial de patronal, de empresa, de empregado, a coisa anualmente. Então, não sei se legalmente se criam, ou se é indexado ao salário, como que é isso, ou se cria uma lei municipal de anualmente que seja feito esses reajustes, né? Não sei se a discussão pode ser nesse caminho aí. O encaminhamento é que as coisas, se cria uma lei municipal onde acabe um pouco da hipocrisia de que todo mundo tem que trabalhar de graça, né? E que a coisa seja indexada anualmente, baseado na inflação, baseado na discussão aí do orçamento. Tá ok? Muito bem. Só fazendo um esclarecimento, na realidade, a cada 4 anos, nós temos por obrigatoriedade legal, né, uma questão constitucional, votarmos os subsídios do prefeito, do vice, dos secretários e dos vereadores para a próxima legislatura, tá? A questão que o Gilberto propõe é possível. Nós já tivemos aqui, eu quando assumi como vereador, né, como a gente tem o teto legal que foi dito e a gente não atingia esse teto legal, você dentro de limites, você podia ter os reajustes anuais desde que você não atingisse esse teto. Então, mas a lei, a cada 4 anos, quem estiver aqui como representante do povo, na casa do povo, na casa de leis, do legislativo, terá que votar uma lei de subsídios para o prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais. E a gente vota sempre para a próxima legislatura, né? Então nós não estamos votando para essa legislatura, e sim para a próxima. Só então, fazendo um esclarecimento. Só uma pergunta, é obrigado a fazer de 4 em 4 anos? Ou seja, se vocês votaram uma lei hoje, por exemplo, corrigindo o passado, isso aí, ou não pode fazer a previsão da próxima legislatura de fazer 2013, 2012 e tal? Tem que ser assim sempre de acumulado? Não, na realidade, aquilo que eu expliquei, Gilberto, nós temos um teto. Isso. Se nós estivermos abaixo desse teto, a gente pode fazer anualmente, não no primeiro ano. Bem, os vereadores que virão aqui o ano que vem, eles entrarão com o salário que for votado nesse ano e passarão o ano que vem inteiro com esse salário. Só poderão ter algum tipo de reajuste em 2014, se não estiver no teto constitucional, certo? Se ele não estiver no teto, ele pode ter um tipo de reajuste, que aí sim é o que você estava dizendo, poderemos estar colocando algum índice, e é isso que nós estamos no aguardo. Você acaba de fazer uma proposta para que se faça, entendeu? Então, acho que é exatamente isso. Então, a partir do momento que você não está no teto, é possível, mas sempre, não no primeiro ano da legislatura, a partir do segundo ano e no ano de 2016, quem estiver nesta casa vai ter que votar o subsídio do prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e do secretário para 2017 a 2020. Tá ok, obrigado.
Olha, eu gostaria de registrar a presença do vereador Roberto Conde, do vereador Enivaldo Gomes de Freitas, e recebo aqui, espero que não seja nada grave, que Deus a proteja e que esteja tudo em paz. A vereadora Marilena não pôde estar presente conosco no período da manhã, tendo em vista que ela está no hospital com a filha que passou por uma cirurgia, não sei que tipo de cirurgia, mas que fará de tudo para estar presente na consulta pública que nós teremos nas 15 horas. É tão difícil para a gente, nós estamos tão acostumados com audiência, que mesmo sendo uma consulta, eu recebo um bilhetinho aqui como audiência. Não, é uma consulta pública. Isso aqui, ele tem os moldes de uma audiência, mas não tem o mesmo rigor da audiência, porque a audiência você discute projeto de lei. E aqui nós estamos discutindo algo, nós estamos aqui para ouvir a população e não discutindo um projeto de lei. Cristina, Roseli, há mais algum inscrito? Não? Bom, não havendo mais inscritos, na verdade, eu achei que eu fosse encerrar com a fala do vereador Paulo Sérgio, mas então sou obrigado a consultar os vereadores, se alguém que queira se manifestar. Vereador Silvio Armani. Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos acompanha, gostaria apenas de lembrarmos que nós estamos num momento histórico, que a Câmara Municipal de Jundiaí, um colegiado de vereadores, fez essa sugestão, a mesa de pronto acatou, aliás foi uma decisão conjunta desse colegiado de vereadores, juntamente com a mesa, e a população de Jundiaí, de uma maneira tranquila, de uma maneira participativa, dá a sua opinião e contribui nesse processo. E realmente Jundiaí é uma cidade que ela tem que ser pautada dessa maneira, com respeito à nossa população, uma cidade progressista que merece, de fato, um debate como este. Um debate olho no olho e com argumentos concretos. Dessa forma, eu parabenizo cada um dos vereadores e o público que está aqui presente, que estará presente também nesse evento no período da tarde e da noite. Obrigado. Muito bem, vereador Silvio Armani. Bem, não havendo mais inscritos, não havendo mais vereadores, vamos encerrar a primeira parte da nossa consulta pública, convidando a todos que nos assistem na TV e na net, para que à tarde, a partir das 15 horas, a gente tenha a segunda rodada desta consulta pública. Declaro encerrada a primeira consulta pública da questão dos subsídios do prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais.